Prezados participantes do curso Logos de Teologia, conforme combinamos no vídeo passado, vamos abordar hoje sobre lógica. Como sempre, eu tenho chamado a atenção de vocês para que qualquer assunto abordado, ele pode se abrir em diversas alternativas, diversas direções. Por exemplo, quando você entra na enciclopédia, Wikipédia da internet, logo nas primeiras linhas, ele logo sugere um link para explicar um termo ou diversificar um assunto. Quando você abre aquele link, outros links se abrem para você ir enriquecendo aquele assunto que você está estudando. Isso mostra a diversificação que existe para qualquer assunto. Então, repetindo, se você estiver estudando, fazendo um curso ou se preparando para um concurso, você deve se ater à bibliografia ou à linha que o professor segue para que você responda às questões, faça os seus trabalhos de acordo com a linha adotada, com o enfoque dado, desejado que você saiba. Muito bem. A lógica, ela pode ser, como dissemos, aberta em diversos ramos. Primeiramente, a lógica natural, a chamada lógica informal. A lógica baseada na sua intuição. É uma lógica que você tem ao defender ou entender qualquer assunto dentro dos dados, dentro das informações que você tem, baseado nessas informações e na sua intuição, na sua capacidade de raciocinar. Evidentemente que a lógica informal, ela é contaminada em muitos casos pelo tipo de informação que você tem tido, pelas fontes que você consegue, pelos paradigmas que você estabelece, a sua educação, a sua informação, tudo que você já ouviu a respeito, aquilo induz você a pensar dessa ou daquela forma. Então, na lógica informal, é imprescindível que você analise as fontes. Quem disse, quando disse, ouvir outras fontes, pesquisar para que você consiga colocar uma multidão de conselhos, uma multidão de informações no seu cérebro para que você selecione e consiga encadear o seu raciocínio dentro da maior amplitude possível de informações. Então, a lógica informal, ela é importante, é a primeira que se tem, mas o cuidado é nas fontes e nas informações maiores ou menores que você ou alguém tenha a respeito daquele assunto. Então, lá no passado, o filósofo Aristóteles, ele, para fugir dessa ideia que era muito comum nos sofistas, os sofistas eram aqueles argumentadores, aqueles professores que usavam basicamente a lógica informal deles para argumentar. Então estabeleciam uma tese, argumentavam aquela tese. Mas, se fosse interessante, ele conduzia o argumento para provar a antitese, a antítese. Então, os sofistas, com a sua habilidade de argumentação, eles conseguiam mostrar, provar uma tese e, conforme fosse o caso, eles conseguiam provar a antítese, o contrário daquilo que eles haviam provado. Então, para fugir dessa possibilidade, Aristóteles estrutura inicialmente a chamada lógica formal. A lógica formal ela é ampla.
Mas vamos colocar o início. O Aristóteles estabelece 3 princípios para começar a sua lógica formal. O primeiro princípio é o princípio da identidade. O princípio da identidade é aquele que você estabelece. Então, se você quiser botar um símbolozinho, é P igual a P. Ou seja, aquilo que você vai estudar, você tem que especificar exatamente do que se trata. Se você vai tratar de uma caneta, é uma caneta. Se você vai tratar de um papel, é um papel. Então você tem que primeiro especificar qual é o seu objeto inicial, a sua premissa. Então, premissa é aquela afirmação ou aquele objeto a partir do qual você vai criar uma argumentação lógica. Muito bem. Princípio da identidade. O segundo princípio da lógica formal aristotélica é o princípio da não contradição. Ou seja, um objeto não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Um objeto não pode ser uma afirmação, uma premissa, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, a gente coloca o "e" como uma marca do princípio da não contradição. Um objeto, uma premissa, estabelecida lá no primeiro princípio, princípio da identidade, não pode ser falso e verdadeiro simultaneamente. Daí vem o terceiro passo, o terceiro princípio. Princípio do terceiro excluído. Que conversa é essa? O princípio do terceiro excluído diz: uma coisa pode ser verdadeira ou falsa. Então repara que na contradição, da não contradição, a gente colocou o "e". No terceiro excluído, a gente coloca o "ou". Então uma coisa é verdade ou é falsa, não existe uma terceira possibilidade. Ou é verdadeiro ou é falso. Terceiro excluído. Não tem uma coisa mais ou menos verdadeira ou mais ou menos falsa. Ou é ou não é. Então, esses são os 3 princípios iniciais, básicos, da lógica aristotélica. Um princípio muito importante, uma ideia muito importante, subsequente a isso, é o princípio do silogismo. Silogismo pode-se conversar muito tempo sobre ele. Mas, basicamente, o que é? É a lógica encadeada. É o raciocínio encadeado. Como você passa de um argumento para outro. Então, o silogismo, basicamente, é o seguinte: se A implicar em B e B implicar em C, então o A implica C. Você pode saltar o B desde que já tenha argumentado o encadeamento lógico. A implica B, B implica C. Então você já pode cancelar o B e pular direto para A implica C. Se C implicar em D, então A implica D. Então você já foi da premissa para B. Se B implicou C, você já pode cancelar o B, a premissa já pula para C. Se C implica em D, você já pode, na próxima argumentação, de P pular para D. Isso é basicamente o silogismo lógico da lógica formal aristotélica. Muito bem. Nós chamamos a atenção de vocês
para ter cuidado com a lógica informal, que a gente comentou anteriormente. Por quê? Porque eu posso ter arraigado dentro de mim uma ideia dogmática, uma ideia certa ou errada, não importa, mas é uma ideia que eu tenho. Então, a minha intuição, a minha lógica informal, vai se basear nessa premissa. Se eu argumentar em cima dessa premissa, eu vou encadear o meu raciocínio a partir daquilo. Se aquilo for verdade, o meu encadeamento será verdadeiro. Mas se eu estiver enganado, se a minha premissa for falsa, então nós vamos criar a chamada falácia. Uma falácia é um encadeamento lógico em que você está argumentando de maneira lógica partindo de uma premissa falsa. Então, o seu raciocínio está correto, mas você vai chegar a uma conclusão inadequada, uma conclusão falsa, porque a sua premissa era falsa. Isso é um pouco diferente do sofisma. O sofisma, você parte de uma premissa, mesmo que ela seja verdadeira, mas você começa a argumentar e erra em alguns procedimentos lógicos. Então você vai chegar a uma conclusão falsa, apesar de uma premissa verdadeira. Então, distinguindo. Falácia, você chega a uma conclusão errada, porque você partiu de uma premissa falsa. E o sofisma, você pode partir de uma premissa verdadeira, mas o seu encadeamento lógico é falho. Então você chega a uma conclusão que para você é verdadeira, mas é falsa, apesar da premissa verdadeira, porque você teve um procedimento lógico inadequado. Então, a lógica informal, ela é interessante. Nós temos a nossa lógica, a nossa maneira de raciocinar, mas devemos ter muito cuidado nas nossas premissas. Em que nós estamos nos baseando? Se nós estamos justamente buscando uma pluralidade de informações ou estamos presos a só um lado da coisa, só a um tipo de argumentação. Vamos então para a lógica formal. Agora temos um ponto muito importante. A lógica formal também começou a ser questionada. E desde o tempo de escola, eu lembro de uma experiênciazinha que a gente fazia, que o professor ensinava a gente, do azeite. Azeite na água, ele flutua. A densidade do azeite é menor que 1, então o azeite flutua na água. Mas se você colocar o azeite no álcool, a densidade do álcool ela é menor do que a do azeite. Então o azeite afunda. Então na lógica formal tá legal. Premissa: azeite. Princípio da não contradição. O azeite não pode flutuar e afundar simultaneamente. E vamos para o terceiro excluído, o ou. O azeite ou flutua ou afunda. Não tem um meio termo. A experiênciazinha do tempo de escola, e talvez vocês já tenham visto também o professor de química ou biologia fazer essa experiência. Eu fiz aqui, peguei 3 copinhos. Vamos ver se vocês conseguem visualizar legal.
essa experiênciazinha que cada um pode fazer, só tomando cuidado com o álcool. Álcool é explosivo, é combustível, cuidado com álcool. Não se deve brincar com álcool, não. Mas veja só. Aqui está o azeite na água. Não sei se vocês estão visualizando bem. Ele está flutuando. Então, o azeite, por ter uma densidade menor que a água, não tem azeite no fundo. Todo ele está flutuando. Eu acho que deu para ver legal. Olha lá, o azeite flutuando. Muito bem. Agora, ao invés de água, aqui tem água e aqui tem o azeitezinho flutuando. Vamos colocar o azeite no álcool. Vou aproximar aqui, vamos ver se a gente vê legal. Estão vendo o azeite no álcool? Ele está no fundo. Não tem nenhum azeite lá em cima. Na água ele flutua, tá vendo? No azeite, o azeite no álcool, ele está no fundo. Então a lógica formal está satisfeita. Princípio da identidade, azeite. É o nosso elemento de estudo, azeite. Então, na água, princípio da não contradição. Ele não pode flutuar e afundar simultaneamente. E o terceiro excluído também está satisfeito. Ou flutua ou afunda. Está aqui no álcool. Princípio da não contradição. Ele não pode flutuar e afundar ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Também está satisfeito. O azeite ou afunda ou flutua. Os dois ao mesmo tempo não existe. Então a lógica formal está conferida. Vamos para a experiência. Premissa: o azeite. Só que agora, meus prezados, a mistura é água e álcool. Caramba, a lógica formal me diz que o azeite, a premissa partindo do azeite, ou ele flutua ou ele afunda. Caramba, a lógica formal está falhando. O azeite não está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está flutuando e está afundando meio a meio. E o terceiro excluído? Ou flutua ou afunda. Caramba, ele nem flutua, ele nem afunda. Ele está no meio. A experiência mostrou que você tem que ter cuidado também com a lógica formal. A lógica formal tem que ser melhor especificado. Se a premissa era a colher de azeite, flutuou na água, afundou no azeite e ficou no meio do caminho, se for uma mistura de água com azeite. Muito bem. Então, a lógica formal, ela é boa? É boa, mas temos que tomar os devidos cuidados. A lógica informal, ela é boa? É. Se você colher informações, estudar, pesquisar,
evidentemente que você, com o seu raciocínio, com a sua inteligência, separando as coisas, analisando com cuidado, a tua intuição te leva a conclusões interessantes, conclusões válidas, tendo aquele cuidado que sabemos que devemos ter, que os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição são limitadas. Então, devemos ter esses cuidados. Na lógica informal. Agora, a lógica formal também não está com essa bola toda. Ela é interessante, ela nos conduz a raciocínios, mas é importante que a gente tome certos cuidados. E o principal cuidado da lógica formal é introduzir a lógica científica ou o método científico, que vai nos dizer que devemos experimentar. Fizemos a experiência aqui que nos mostrou que a lógica formal está pisando na bola aqui. Alguém pode arranjar os argumentos da lógica formal, dizer, não, é uma mistura de água e álcool. Só na água é verdadeira, só no álcool é verdadeira. Mas tudo bem. Aqui a premissa era o azeite. Então, vamos ter cuidado com toda a lógica que se apresentar. A própria experiência, o método chamado método científico, também 1000 cuidados têm que ser tomados. No próximo vídeo, nós vamos voltar, conforme prometemos, ao discurso do método de Descartes, que é muito interessante. Vamos analisá-lo e também levantar algumas objeções que foram feitas ao longo do tempo, com relação ao chamado discurso do método. E depois nós vamos falar sobre o método científico, lá pelo contemporâneo Francis Bacon, que vai ser não o criador, mas aquele que tentou argumentar mais efetivamente sobre a necessidade do método científico, que se baseia nas experiências. E depois nós vamos concluir esse assunto da lógica com as ideias do contemporâneo, ainda está vivo, parece que fez 100 anos recentemente, ainda está vivo, que é o Edgar Morin. Bem, é escrito Morin, para a gente ler escrito, a gente identificar que é Morin. Agora, o cidadão é francês, então Morin, a pronúncia correta seria Morin. Então, se você quiser falar o nome ele não é filósofo, ele é sociólogo, mas ele lança a ideia do método da complexidade. Você tem que analisar os objetos em sua complexidade. Então, nós vamos falar cada um desses de maneira tranquila. Vou voltar só mais um pouquinho na lógica formal. Lógica formal diz que, no seu princípio da não contradição, o E, alguma coisa não pode ser uma coisa e outra simultaneamente. Olha o que a física das partículas, o avanço da física, teoria da relatividade, teoria quântica. Temos aqui uma caneta. Nossa premissa é essa caneta. Essa caneta é feita de matéria. Mas se essa matéria não tiver simultaneamente energia, seus elétrons, suas moléculas, seus quarks, seus leptons,
não estiverem vibrando intensamente, não houver a energia, essa matéria colapsa, ela some, ela implode. Agora, se isso aqui for só energia, se fosse só energia, a energia tende a se expandir. Então, esse objeto aqui praticamente não se sustentaria. Sem energia, só matéria, ele imploderia. Se fosse só energia, ele se expandiria e sumiria. Então, nesse objeto aqui, você obrigatoriamente tem matéria e energia simultaneamente. Não é matéria ou energia, terceiro excluído, não. Tem o objeto. O objeto é uma composição de matéria e energia. Uma se transfere para outra, se comporta se mudando, né? A famosa equação de Einstein, energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso foi uma revolução extraordinária na física. A matéria pode se transformar em energia e energia em matéria. Então as duas coisas coexistem simultaneamente. Pulando agora um pouco para a metafísica, nosso corpo, a gente é só corpo ou tem algo mais? É a nossa alma. É tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente é o nosso ser. Então o nosso corpo, sem a alma, vira pó. E se não houver o nosso corpo, a alma também não vai estar presente aqui. Então, nós, seres humanos, somos uma composição simultânea de corpo e alma. Bem, mas aí é metafísica. Vamos filosofar, é interessante conversar sobre isso, mas vamos encerrar o nosso vídeo com o alerta. Lógica é importante, lógica é fundamental para a gente encadear os nossos raciocínios, mas devemos estar alertas. A lógica informal depende do que a gente tem dentro da nossa cabeça, que a gente só raciocina com aquilo que a gente colocou para poder raciocinar. Então a lógica informal tem que ter esse cuidado essencial. E a lógica formal, também muito importante, mas ela tem que incluir a experiência, o teste. E, como nós vamos ver nos métodos tanto do Descartes como do Francis Bacon, que você tem que repetir as experiências, tem que ser um processo cíclico, constante. A cada reinício, você incorporou as experiências do experimentado e vivido e você segue sempre em círculos, ou melhor, em espirais virtuosas. Por enquanto é só. Agradeço a atenção e espero que essas palavras tenham sido de algum proveito para vocês. Até a próxima.